Sejam muito bem-vindos ao Saúde Mental em Foco dessa tarde. E hoje é um assunto interessante, em especial para você que é casado, você que é casada, ou você que é solteiro e deseja saber algumas informações interessantes para fortalecer o seu casamento. O tema da live de hoje é o seguinte, ó. Você está sabotando o seu casamento sem perceber? Como que é possível a gente entender esse assunto? Como que é possível, por exemplo, você como esposa, você como marido, compreender esse assunto e passar realmente a cuidar do seu relacionamento de uma forma digna, honrosa, respeitosa e, claro, seguindo princípios bíblicos, com todas as orientações corretas, né? O meu convidado hoje é o Álvaro Biano, ele é psicoterapeuta, ele e a esposa dele, a Mariane Braga, foram os fundadores do Método TEM, que é justamente um método de ensino que tem ajudado muitas pessoas a se formarem como psicoterapeutas. E nessa live de hoje ele vai compartilhar muita informação útil. Inclusive vai ter também uma participação especial aqui de uma das profissionais que eles formaram. Então, sejam muito bem-vindos e vamos embora para mais uma live aqui no Instagram, no Saúde Mental em Foco. Uma boa tarde para quem está chegando. Quero fazer um convite aqui, um pedido para você. Curtir bastante aqui, um coraçãozinho aqui durante a live e encaminhar essa live aqui para 5 pessoas que você conhece. 5 pessoas que provavelmente já estão casadas, que você conhece, que com certeza vai ser de grande ajuda o conteúdo que vai ser compartilhado aqui, tá bom? Uma boa tarde, Mari, tudo bem? Tudo tranquilo? Maravilha. Aline, vou enviar sim, vou enviar. Deixa só o Álvaro entrar aqui que eu encaminho para você. Só um minuto. Como é que eu... Deixa eu ajeitar aqui, ó. Aí, para eu aparecer aqui melhor. Pronto. Tudo certinho, meu amigo. Tô tranquilo. Tudo bem. E por O aí, tudo assunto... bem? Tá me ouvindo bem? Tô sim. Tudo Tá certinho por bom. aqui. Maravilha. Álvaro, o tema de hoje é um tema interessante. Semana passada a gente falou um pouco sobre a questão de relacionamento, né? E Uhum. hoje vai ser um complemento desse assunto. E é interessante porque a gente sabe que, infelizmente, né, como a gente até começou da outra vez, muitos casais estão realmente, né, tomando algumas decisões que, ao invés de fortalecer o vínculo, tem feito ambos se afastarem, né, um do outro. E com certeza hoje, através desse conhecimento que você vai compartilhar com a gente, Álvaro, a gente vai aprender bastante. Ver aqui algumas perguntas que você montou, que a gente vai começar nessa live hoje. Então, sem dúvida, vai ser de grande ajuda. Então, seja bem-vindo aí para mais um Saúde Mental em Foco. Maravilha, é um privilégio e um prazer. Vamos lá, vamos bater um papo sobre casamento, então. Vamos embora. Álvaro, a primeira pergunta é a seguinte, ó. O que significa sabotar um casamento sem perceber? Vamos lá. Quando a gente fala sem perceber, é o que a palavra tá, o que a frase está dizendo mesmo. A pessoa não, ela não entende que aquilo que ela está fazendo está sendo tóxica para o próprio relacionamento dela. Então, vamos ver aqui. Por exemplo, o que a gente poderia falar sobre isso? Certos comportamentos, certas atitudes dentro do casamento, como por exemplo, e isso serve para ambos, né, tanto o marido quanto a esposa. Na hora de se comunicar, começam a falar monossilabicamente, ou não, ou evitar conversar algo mais profundo, ou começar a empurrar o erro ou responsabilidade em demasia para o outro. Quando isso começa devagarzinho, a pessoa ela nem sempre, ela nem sente, ela nem percebe que isso está afetando o relacionamento dela. Só que imagina você conviver com alguém que nada daquilo que você faz está bom. Tudo aquilo que você faz de uma forma ou de outra é criticado. Que por mais que você tente fazer o seu melhor, ainda assim é pouco. Chega uma hora que o outro lado pensar o que está fazendo ali, né? Começa a se questionar, assim, o que eu estou fazendo aqui nesse relacionamento, sendo que eu não sou bom em nada, sendo que nada daquilo que eu faço é de real ajuda, é valorizado. E isso por si só é algo que começa a estressar o relacionamento. E eu não sei se eu falei isso da outra vez, mas eu acredito que sim. Tem uma frase que eu ouvi lá atrás
e diz o seguinte: o casamento é a junção de dois bons perdoadores. Eu acho que eu comentei isso na última live. Então, se nós não tivermos essa noção, acaba sendo um grande desafio realmente levar um casamento saudável adiante. Principalmente por conta da comunicação. Eu acho que hoje, o que mais impede casais de serem felizes de verdade é não saberem se comunicar. E isso vem do berço, Wendel. Isso vem lá de trás. Sabe? Quando a pessoa ela não entende, ela não aprende a comunicação desde casa, se torna um grande desafio trazer isso para um relacionamento. E quando você junta duas pessoas que não sabem se comunicar, o desafio é ainda maior. Sem dúvida. Por isso que é tão importante a comunicação, né, Álvaro? Porque se realmente você não souber lidar ali com o outro, né, como você bem comentou, pessoas com que foi criado de uma forma, outro foi criado de outra, né, e agora estão juntos. Se realmente não houver uma sintonia ali, uma conversa, uma comunicação, realmente vai ser só briga, discórdia, um para um lado, outro para o outro, e realmente não, esse não é o objetivo do casamento, né? Exatamente. Muito bem. A próxima pergunta, Álvaro, é a seguinte, ó. Por que as pessoas sabotam aquilo que elas mesmas dizem que querem preservar? Eu separei aqui alguns pontos relacionados a essa pergunta, porque até para que o pessoal que esteja acompanhando a gente aí possa anotar. É interessante que a palavra sabotagem diz tudo, né? A pergunta é: por que as pessoas sabotam aquilo que elas querem preservar? A autossabotagem aqui é o ponto principal. E a autossabotagem, ela diz aspectos. Então eu separei uma listinha aqui de coisas que pode fazer sentido para quem está nos ouvindo, e isso pode até começar a fazer efeito positivo na vida da pessoa que está aqui acompanhando essa live e que vai assistir depois da gravação. O primeiro ponto que eu separei aqui tem a ver com conflito interno profundo. Quem hoje em dia, Wendel, não passou por situações desafiadoras ao longo da vida? Praticamente todos nós passamos por uma ou outra situação de profundo impacto emocional, talvez na nossa infância, adolescência, início da agora mesmo, depois de adultos. E quando esses conflitos internos, aquilo que a gente carrega de toxicidade emocional dentro da gente, não é posto para fora, não é trabalhado, isso vai afetar o nosso comportamental. Sempre afeta. E aí, quem geralmente acaba sendo a válvula de escape do casal? É o cônjuge. A válvula de escape do marido geralmente é a esposa e o contrário também é verdadeiro. A válvula de escape da esposa é o marido. Agora, imagina você ser uma válvula de escape para o teu parceiro ou parceira e estar emocionalmente também adoecido. Você vai levar isso para o lado pessoal, você vai levar isso para a passionalidade. Não vai saber entender que aquilo tem a ver com o outro e não com você. Que o teu papel ali é servir de escudo naquele momento para aquela pessoa. Né? É servir de paredão. Deixa a pessoa atacar. E aí você vai lá e aguenta as pontas, por assim dizer. Quem não está emocionalmente preparado para isso, quem carrega muitos conflitos internos profundos e não utiliza de uma válvula de escape saudável como processo terapêutico, por exemplo, para se aliviar, para se ajudar, isso para o casamento, para o relacionamento, isso vai acabar prejudicando profundamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, medo inconsciente do abandono. Diversas vezes, ao longo de toda a minha carreira, tanto eu quanto a Mari, nós pegamos diversos casos de maridos e de esposas com problemas no casamento que já talvez já tinha passado 5, 10 anos e não conseguiram, não estavam conseguindo se entregar para o parceiro ou para a parceira por medo do abandono, cara. Por medo. Isso. Tipo assim, eu não vou me entregar, eu não vou me entregar porque daqui a pouco ela vai me largar mesmo. Então a pessoa mantinha uma casca de proteção ali em volta de si. E isso é extremamente devastador com o relacionamento. É muito complicado com o relacionamento isso. Então, esse é um ponto muito importante, é o medo. E isso tem a ver muitas vezes com o fato da pessoa lá na infância dela ter passado por um abandono paterno, materno, entendeu? Né? Com o divórcio, por exemplo, dos pais,
ou com a morte de um deles, e aí esse sentimento de abandono acaba sendo inculcado na cabecinha daquela criança. Essa criança cresce, vira um adulto e traz para dentro do relacionamento esse medo de ser abandonado. Um outro ponto que eu separei aqui também tem a ver com crenças. Crenças limitantes relacionadas à visão da pessoa sobre si mesma. Quantas vezes eu lido com pessoas que viram para mim e dizem assim: ah, eu perdi a minha identidade, eu não gosto de mim, eu não consigo mais me olhar no espelho e me cuidar, eu não sei por que meu marido ainda está comigo, eu não sei por que minha esposa ainda está comigo. E são boas pessoas, são bons cônjuges. Porém, o fato de não se enxergarem de forma verdadeira acaba fazendo com que aquela pessoa se sabote e leve essa sabotagem para o casamento. E para quem é casado, não é o seu caso ainda, mas para nós que somos casados, pelo menos quem realmente ama o seu cônjuge, o que nós maridos mais queremos ver é nossas esposas bonitas, bem arrumadas, com boa autoestima, e o inverso também é verdadeiro. Uma esposa que realmente ama o seu marido não quer ver ele todo desleixado, molanguento, ou não quer ver esse marido se sentindo sempre um lixo, vamos dizer assim, né? Sempre inapropriado. Não é isso que o cônjuge espera um do outro. Pelo contrário. Agora, quando a pessoa ela carrega dentro de si crença profunda de desamparo, de desamor, de desvalor, que são as três grandes crenças centrais, isso acaba afetando profundamente a visão de si mesmo e afeta o relacionamento, inevitavelmente. Sem dúvida. Esse ponto que você comentou, né, Gisele, aquela projeção que a pessoa teve, né? Talvez ali na infância, ou o que para a pessoa é um homem ou uma mulher em um casamento, muitos acabam querendo repetir esse ciclo, né, Álvaro? Ou seja, tiveram ali o pai e a mãe como referência, né, como uma base de homem e mulher, de como é que devem proceder. E se você realmente não entender, não, meu pai agia assim de forma errada, destruiu o casamento com minha mãe, vocês eram infelizes, quero fazer a diferença, né? Ou seja, hoje a gente está na era desse autoconhecimento, da gente fazer diferente e quebrar esse ciclo, né? Requer realmente esforço da nossa parte para isso, né? Exatamente. Exatamente. Muito bom. A próxima pergunta é a seguinte: ó. Quais são os sinais mais comuns de sabotagem emocional dentro do casamento? Vamos lá, eu também separei aqui. E eu procurei colocar isso daqui mais ou menos em ordem, tá? Em ordem de importância e de escala, como eu gosto de dizer. Né? Primeiro ponto aqui, atitude, crítica constante. Começou com muita crítica por parte do marido para a esposa, da esposa para o marido, já tem coisa errada. Primeiro sinal. Primeiro sinal. Porque a crítica, ela tem a ver também com isso de frieza emocional. Então, invariavelmente, na maioria dos casos que eu já trabalhei como terapeuta de casal, quando existia esse tipo de comportamento, na maioria das vezes é porque a pessoa ela estava começando a desenvolver interesse por algum outro assunto ou até por outra pessoa. E aí ela não queria mais, o cônjuge não queria mais se doar para o casamento. E aí começa a utilizar de crítica severa, constante, para poder quebrar a autoestima do outro, para que o outro dê um tempo, vamos dizer assim, né, para que o outro se afaste emocionalmente. Então esse é o primeiro fator, esse é o primeiro sinal de que há problemas. Segundo sinal, atitude defensiva extrema ou constante. A pessoa parece que sempre está em estado de alerta. Qualquer coisa que o cônjuge fale, ela vem se defender. Ela tenta arranjar uma desculpa, uma forma de se defender. Isso daí também é um sinal de alerta. Por que a pessoa precisa se defender tanto, sendo que muitas vezes o cônjuge está fazendo uma pergunta trivial, simples. Terceiro ponto ainda. Passividade agressiva. Comportamento passivo-agressivo, ele é um comportamento extremamente destrutivo e cruel. E acontece muito em relacionamentos tóxico-abusivos. Porém, não é só nesse tipo de relacionamento. Quando um relacionamento que antes era saudável, entre duas pessoas que nem de longe são pessoas tóxicas, abusivas, narcisistas, enfim,
umas com as outras. Não. Mas quando o casamento, quando aquele relacionamento ele começa a passar por problema, a passividade agressiva ela começa a ser instalada. E a postura passiva-agressiva é aquela pessoa que bate sem ninguém ver. Né? Não é o bate e assopra, é o que bate sem ninguém ver. É aquela crítica sutil que cala profundamente no coração do outro. Né? São certas atitudes, certos comportamentos que agridem profundamente o cônjuge, mas que na maioria das vezes é só o cônjuge, é só outra pessoa que entende que aquilo é uma agressividade por parte do parceiro. Quem está do lado ali nem percebe que o parceiro está sendo agressivo com o cônjuge. E isso é muito cruel, porque quando esse cônjuge que é vítima de um comportamento passivo-agressivo vai pedir ajuda, muitas vezes ele usa o momento em que houve aquela agressão e ouve das pessoas à volta: não, mas eu estava junto de você. Ele não foi isso que ele disse, não foi isso que ele quis dizer, não foi assim que a coisa aconteceu. Por quê? Porque a agressão passiva ela é justamente o que o nome diz. É uma agressão que não é vista, ela é uma agressão por baixo dos panos, vamos dizer assim, né? Então esse é um outro ponto também interessante e que deve ser levado em consideração. Ainda um outro ponto que eu separei aqui é a evitação de conversas complexas, difíceis. O casal ele passa a não conversar mais sobre assuntos importantes do relacionamento, seja em nível financeiro, seja familiar, seja educação dos filhos, seja questão espiritual. Simplesmente começa a se evitar assuntos mais profundos. Essa evitação também é um sinal de alerta. Tá? E eu poderia colocar, tem vários outros pontos aqui, mas eu poderia colocar aqui como último ponto uma coisa que acontece muito: placar de erro. É quando um começa a jogar nas costas do outro assim: ah, você já fez isso comigo mais de tantas vezes. Ah, já é a quinta vez que você faz tal coisa. Já é a 10ª vez que você me pergunta a mesma coisa. Quando começa a ter esse tipo de placar, quem erra mais, quem erra menos, aí a situação está realmente bem complicada. E é hora de buscar ajuda urgente, porque senão as chances de dar ruim são muito altas. Interessante como essas informações assim, a gente consegue observar, Álvaro, que até pessoas próximas, né? Das vezes a gente que não tem acesso, né, a esse conhecimento, lida com isso, acha normal. Ah, é normal, a gente vai levar o casamento assim mesmo, são duas pessoas imperfeitas, e eu nasci desse jeito, eu não vou mudar, ele também não vai mudar. E acaba empurrando com a barriga um relacionamento de fachada, né? Porque a pessoa de fato não é feliz quando você não consegue, um exemplo, ter uma conversa complexa ali com a pessoa, seja em relação à questão de finanças ou questão de uma atitude, que a pessoa está tomando ali uma atitude, talvez que vai prejudicar o relacionamento e deixa para depois, né? Espera, um exemplo, alguém ou outro, terceiriza, né, essa função de comunicação para outras pessoas, tipo, vou esperar receber um conselho de fulano. Você já sabendo que aquilo ali não está normal, né? Você que está. O casal em si, né? Tem até uma ilustração, uma publicação que achou uma sentinela fantasma antiga, que mostra como se fosse dois pilotos ali no avião, né? Se, por exemplo, tem um piloto e um copiloto. Se cada um que tomar uma direção, vai Já cair é. esse avião aí, né? Não faz sentido. Então, tem que ter essa comunicação para que realmente haja um acordo, um cede de um lado, outro cede do outro, e assim vão levando, né? Não terceirizar para outras pessoas resolverem essa situação, né? E aí esse ponto que você colocou, ele é interessante porque as pessoas elas acabam entrando numa zona de conforto que deveria ser altamente desconfortável, né? Mas elas acabam entrando numa zona de conforto emocional nessa toxicidade matrimonial aí, que lá na frente, quando a coisa dá errado, aí às vezes o próprio cônjuge se perguntar, mas estava tudo indo tão bem. Como assim estava tudo indo tão bem? Estava terrível, entendeu? Só que o que acontece? As pessoas ali, aquele casal acostumou com aquela disfuncionalidade, com aquele comportamento tóxico, com aquele comportamento sabotador. E o Wendel, nós que temos, né, levamos a vida baseada em princípios bíblicos, a gente entende a importância do casamento e a seriedade que existe dentro do casamento. Nós entendemos o casamento como algo sagrado perante o Criador, e não algo que deve ser levado a, né,
de qualquer jeito. Ah, vamos casar, vamos juntar os trapos, aí se não der certo a gente separa e cada um segue sua vida. Não é assim. Pelo menos não para nós, né? E aí o que acontece? Quando a gente percebe num relacionamento ou alguns desses sinais, talvez um ou dois desses sinais, isso já deve ser um motivo de buscar ajuda. E não é aconselhamento. Assim, eu costumo dizer muito para os nossos alunos dentro do Método TEM, e a Elisângela, daqui a pouco vai estar com a gente aí, ela mesma vai poder dizer que já ouviu várias vezes de mim isso daí, da Maiane. Nós não somos conselheiros. Conselho, se fosse bom, se vendia, não se dava. Já começa por aí. Conselho tem a ver com o meu mapa, tem a ver com aquilo que eu penso a respeito de um determinado assunto. Então, quando eu vou dar um conselho a respeito de um assunto que você me traz para você, eu não vou estar dando esse conselho baseado no teu sistema de crenças, princípios, valores e ideias. Eu vou estar te aconselhando de acordo com o meu sistema de crenças, princípios, valores e ideias, que não necessariamente são iguais aos seus, ou seguem os mesmos princípios éticos, ideológicos, religiosos, seja lá o que for. Então, quando você tem um problema, e eu falando agora para os casados, né, que estão aqui na live, quando você tem um problema no casamento, a pior coisa que você pode buscar de quem não entende, eu não estou falando aqui de conselho em sentido espiritual, isso daí está parte da nossa conversa, eu estou falando de conselho prático, né? A pior coisa que você pode fazer é buscar conselho ou com um amigo, com uma amiga que tem um casamento tão fracassado quanto o teu, e você nem sabe que tem, né? Ou com alguém que não sabe nem o que é ser casado, que nunca casou na vida. Não que pessoas solteiras, como você, por exemplo, e outros, não tenham um momento de fala, não tenham um lugar de fala, claro que tem. Principalmente porque estudam muito. Você é um cara que estuda demais, você é um cara que vive antenado nisso. Eu já ouvi vários tapas na cara teus aí e vídeos, né, de dicas muito profundos, extremamente reais. Só que não estamos falando de quem? De uma pessoa em sei lá quantos, entendeu? Que se preocupa em estudar, que se preocupa em aprender como você faz. O fato é que, na maioria das vezes, as pessoas que estão ao nosso redor não sabem do que estão falando. Aí vão lá e fazem, e dão um conselho, vamos dizer assim, virado, e aí prejudica mais ainda a situação. Por isso que é importante buscar, não é aconselhamento, e sim ajuda emocional, terapia. E não é porque eu estou falando do método TEM, pode ser terapia com qualquer outra pessoa que tenha competência, capacidade, sendo formado pelo método TEM ou de qualquer outra abordagem, mas busque ajuda de verdade, de um terapeuta. Terapeuta, pelo menos nós no método TEM, dizemos sempre muito isso. Terapia não é aconselhamento. A terapia serve para ajudar o paciente a entender os seus pontos fracos e fortes, ajustar isso e trazer esse benefício para a sua própria vida, e se modificar profundamente. Então isso é muito importante, porque senão o casamento ele tende a cada vez piorar mais. E aí você vai buscar conselho, muitas vezes com pessoas que não entendem daquilo que estão falando e vão te jogar para um buraco ainda maior. Sem dúvida. Vê que interessante, Álvaro. A gente teve um comentário aqui da Dalva. Ela disse que ontem teve a notícia de um casal que se casou. Em menos de um ano se casaram e já estão se divorciando. Né? Ou seja, a gente costuma até ouvir, né? Muitos relatos assim de pessoas que passam, estão namorando um mês, 2 meses, já casa. Ou seja, atropela alguns processos ali de você conhecer, entender, saber quem de fato você deseja ter como cônjuge. Acaba atropelando isso aí e infelizmente chegando ao divórcio, né? Pelo que ela comentou aqui, foi um casal que ela conhece. E a gente vê que isso é uma coisa em todo lugar, né? Infelizmente. Rapaz, estou com 45, vou fazer 46 anos esse ano. Você é mais novo do que eu. Na minha época, quando eu estava no congresso quando foi lançado o livro Jovens Perguntam, Respostas Práticas, o azulzinho de capa dura, letra dourada, lá das antigas, né? Eu era adolescente na época e eu lembro que eu devorei aquele livro. O que mais me chamou a atenção foi É Amor ou Paixão, sobre paixonite, né? Sabe uma coisa que está acontecendo muito? As pessoas, elas estão se casando, elas estão primeiro confundindo amor com paixão. A maioria das pessoas confundem paixão, que é algo extremamente volátil, superficial e que cega a mente da pessoa, com amor. É por isso que na maioria das vezes acontece isso que está acontecendo, isso que a Dalva falou, por exemplo.
A pessoa casa naquele âmbito da paixão, né? Só que depois da primeira noite, amigão, depois que aquele fervor sexual foi embora, o que que sobra? Relacionamento, conversa, sobra aturar o peido do outro, entendeu? Sobra aturar várias outras questões relacionadas a outra pessoa. E aí, os casais não estão preparados, na maioria das vezes, para isso. Porque acham que casamento é aquilo ali que, durante o processo de namoro, de noivado, isso quando existe processo de namoro e noivado, né, se apresenta. Não é, não é. Eu lembro quando eu casei com a Mariane, eu conhecia exatamente os defeitos dela e ela sabia a maioria dos meus. Foi um casamento consciente. Hoje as pessoas casam de forma inconsciente. Elas casam simplesmente porque, eu gostei, fulano parece ser legal, uma boa pessoa, é um bom cristão, e na verdade às vezes nem é. É pura casca, pura fachada. Ou acha que é o príncipe encantado sem defeito, sendo que na realidade todos nós temos, e muitos defeitos, são poucos não. Então, isso que a Dalva colocou é um fato que não é isolado, não. É o que, infelizmente, é o que mais está acontecendo. Casamentos quebrando, casamentos ruindo, casamentos sendo destruídos, acabando em menos de um ano, porque a pessoa casou no âmbito da paixão. Não sabe nem o que é amor. Exato. Infelizmente. Vamos agora para uma cereja do bolo. A cereja do bolo vai ser a participação da Elisângela. Elisângela Brito, ela é formada também pelo Método TEM e vai dar um pouco, deixar um depoimento aqui conosco, aqui ao vivo. Vai ser um prazer contar com o seu depoimento. Seja bem-vinda, Elisângela. Tudo bem, Wendel? Como você está? Tudo ótimo, tudo certinho. Graças a Deus, tudo bem. Parabéns aí pelo trabalho que você tem desempenhado. Recebi boas referências aí de você, com a Álvaro e com a Mari. Eu quero lhe parabenizar de antemão e vai ser um prazer ter a sua participação aqui, compartilhando, né, um pouco do seu aprendizado, do que você decidiu, né, atuando como psicoterapeuta, essa profissão tão incrível. Parabéns, viu? Obrigada. Vamos lá. A primeira pergunta, Elisângela, que eu quero fazer para você é a seguinte, ó. Por que você decidiu ingressar no Método TEM? Bom, eu gosto muito da mente humana, né? Então, eu já venho há um tempo trabalhando a mente humana em outros aspectos. Mas sempre vi um paciente ou outro perguntando, mas quando iniciou isso? Quando teve essa questão? E eu atendia, mas nem eu tinha resposta. Mas, no meu caso específico, eu passei por umas questões também bem impactantes e foi o método que me ajudou a entender as minhas questões, em primeiro lugar, para que eu pudesse entender as dos pacientes. Então, teve o start aí, a virada de chave. Interessante. No caso, você já atuava na área da saúde mental, é isso? Sim. Ah, que legal. Então você tem, opa, pera aí, tem um conhecimento aqui novo, tem algumas metodologias que eu ainda não conheço, eu vou ingressar para oferecer melhor o meu serviço. Exatamente, isso mesmo. Exatamente. Que legal, muito bom. E como foi que o método tem com o aprendizado, com a metodologia, te ajudou em sentido profissional, Elisângela? Wendel, tudo. Virou totalmente. Eu costumo dizer que eu sou uma outra mulher. Primeiro aspecto, tá? E uma outra profissional. Porque aí foi definido, ou aquelas fragmentos de ideias, eles chegaram e fecharam com o método. Então, desde a criança, desde a adolescência e vida adulta, eu consegui entender todos os pontos ali. Tá? Então, fechou. Hoje eu tenho conteúdo totalmente basado, né, em estudos e que eu trago para mim e trago para os meus pacientes essas orientações, né, esses aspectos da terapia. Que legal, que legal. E assim, o suporte, tanto o suporte que o Álvaro e a Mari já comentou bastante, né? Que eles oferecem esse suporte para os alunos. Tem a questão também de você ter a oportunidade de conhecer outros profissionais também. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho, Elisângela, em relação a isso. Como foi que esse network com outros profissionais, o suporte, né, que o Método TEM proporcionou para você, te ajudou em sentido profissional? Muito, em vários aspectos. Por exemplo, me conhecer como ser humano,
tá? Eu precisava entender as minhas crenças. E foi tão interessante esse aspecto, Wendel, que eu trago para as minhas, né, e os meus pacientes, principalmente aqueles que são cristãos. A gente tem que fazer uma oração específica ao nosso Criador, pedindo orientação para ele. E foi isso que eu fiz lá atrás. Eu falei, gente, tem coisa errada, eu tô tomando umas decisões que não são legais, eu ajo ou eu ando de uma certa maneira que não é boa, até mesmo para o meu crescimento espiritual. E aí foi esse estágio que eu falei, poxa, então é isso. Então eu sou essa pessoa? Então vamos cuidar. Então tem a ver com a infância? Então vamos cuidar. Então tem a ver com o reforço da crença? Então vamos cuidar. E aí foi através do método que eu fui me conhecendo. Eu chorei muito, viu, Wendel? Imagem. Doeu! Doeu demais. Doeu demais. E saber que tinha a ver com a infância, tinha a ver com a ecologia familiar. Tinha a ver com uma menina, né? Ela ter a referência de vida pai, né? Tinha a ver. E aí, eu até atendendo hoje uma paciente falando sobre esse assunto, né? De como teve um peso tão grande meu pai na minha vida, né? Mas hoje eu estou muito bem resolvida com ele. Que maravilha. Esse ponto que você destacou, Elisângela, é tão interessante porque a gente percebe que realmente, né? A gente hoje vê muitos adultos, né? Que a gente vê a sua idade, na identidade ali, quando mostra, minha idade, nasci em 1980, 1970, 1990, pessoas adultas. Mas aquela criança interior ali a gente vê uma criança triste, uma criança que não conseguiu realizar os sonhos que ela tinha, por conta, às vezes, de uma criação difícil, uma criação rude. E a gente vê que hoje muitos acabam deixando isso de lado, né? Essa oportunidade que a gente tem hoje de ter acesso ao autoconhecimento em si, e acaba tipo, eu nasci assim, vou morrer assim mesmo, vou levar a vida desse jeito. Eu queria que você desse um conselho, Elisângela, para essas pessoas que pensam que autoconhecimento é uma coisa que não vale a pena, que não tem um jeito mesmo, nasci assim. Que conselho você dá para esse tipo de pessoa? Bom, primeiro aspecto, tá? Eu preciso me conhecer para me conhecer o outro. Não adianta eu avaliar o outro se eu não sei das minhas questões. Então, como o Álvaro comentou, o mapa não é o território. É o ponto exato da gente entender o que levou para a vida adulta. Tá? Então, foi aquilo que eu passei na infância, os abusos que eu sofri, que me trouxe para a vida adulta. E detalhe, pai narcisista, ex-marido narcisista. Então, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Um termo que é usado na psicoterapia, existe 3 situações onde a criança se conecta. Então, ou ela resigna, ou ela internaliza, ou ela hipercompensa. No meu caso, eu hipercompensei. Eu trouxe aquilo da infância para o meu lar. Desafiador. Desafiador, imagino. Mas como foi que assim, você até compartilhou assim por cima, Elisângela, mas como foi que esse conhecimento em si que você teve, né, te ajudou tanto em sentido profissional como pessoal? Então, profissional foi realmente entender a mente humana, o start, o porquê das questões. Então, eu precisava saber que existe fissuras emocionais, existe traumas e físicos, tá? Não é só mental. Existe lá uma formaçãozinha, né, de machucado na mente. E isso tem a ver com os abusos que a gente leva durante a vida inteira. E dependendo do abuso, há uma desconexão. Então, eu costumo falar para meus pacientes, eu não estou vendo você realmente, eu estou vendo as suas dores. Então, quando eu fui entender o que acontece com a mente humana, a desconfiguração que acontece através do abuso, aí eu falei, não, tem mais coisa aí, vamos entender. E foi o método que foi me esclarecendo, através de livros, pesquisas, vídeos. Mentores nem se fala, uma experiência maravilhosa. E aí me trouxe realmente a se tornar uma profissional na área. Legal. Então, com certeza, hoje você tem essa oportunidade, Elisângela, de compartilhar, né, todo o conhecimento que você teve, né, junto com a sua experiência, sua bagagem profissional, atrelado também ao que você aprendeu com o método TEM, e ajudado pessoas, né, de vários lugares. Você, no caso, atende hoje online, Sim, Elisângela? eu atendo dentro do Brasil e fora do Brasil. Olha Atendo o aí. Brasil inteiro e fora do Brasil também. Muito legal. Experiência, assim, Maravilha. espetacular. E trabalho de boa, porque também eu sou pioneira regular, então eu consigo conciliar meus horários, né, fazer mais para o nosso criador e consigo também trabalhar aqui pontualmente com cada paciente. Que maravilha, isso é muito bom. Queria que você deixasse um recado, Elisângela, para quem está acompanhando aqui esse vídeo
e já está acompanhando essa série de lives que eu estou fazendo aqui junto com o Álvaro, com a Mari, em relação à questão do método TEM, para alguém que diz assim, rapaz, será que psicoterapia é para mim? Será que eu nasci? Dou conselho de graça, aí indico, fico escutando meus amigos aqui, tento ajudar todo mundo, mas não consigo dar conta porque eu não tenho técnica para isso. Que conselho você daria, Elisângela, para essa pessoa que vai assistir aqui essa live, que está aqui conosco aqui ao vivo, para que ela vire assim e pense, método TEM é para mim? Perfeito. Primeiro, uma situação que vem acontecendo muito com a humanidade hoje, é achar que tal situação possa resolver a vida dela, né? Comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa, ou a própria pessoa salvar a vida dela, né? Em outro aspecto, o chat GPT, infelizmente, muitos jovens estão colocando ele como terapeuta, mas não tem embasamento, não tem estudo, tem erro. Então, o método, ele vai no fundo, ele procura, ele identifica, ele ajuda os profissionais a se tornar profissionais através de estudos de base científica. Então, lidar com a mente humana, eu vi muito do Álvaro, da Mari em aula. Não pode ter erro. Então, tem que ter estudo. E através dos estudos, os profissionais, eles vão realmente se tornar profissionais em excelência, como, graças ao meu bom Deus Jeová e a Álvaro e Mari, o método, eu estou sendo. Tá? E atingir, Wendel, abrindo só um aspecto, atingir pessoas depende muito do seu predispor. É estudar. Se não estudar, não atinge. Imagino. Inclusive, teve um comentário aqui de uma pessoa que foi atendida por você. Deixa eu ver aqui, a Mariana. Ela disse que fez terapia com você e você salvou ela, né? Ou seja, eu acho que é um trunfo que vocês, psicoterapeutas formados, que estudam, se profissionalizam, né? Com tanto conhecimento, vocês levam para a vida, né? Saber que, tipo, fiz a diferença na vida de fulano, consegui fazer uma pessoa enxergar aquela criança ferida, triste, abatida, através de um processo terapêutico. Então, sem dúvida, isso é muito maravilhoso, né? Com certeza. E a gente sabe também, Wendel, que a pessoa ela tem que entender. Ela tem que entender que é importante cuidar da saúde emocional. É muito importante, é prioridade. Eu até cito 3 pilares, tá? Para que a pessoa ela tenha um contexto bom, até mesmo para alcançar o novo mundo, tá? Com fé em Jeová. Saúde espiritual, primeiro pilar. Saúde emocional, segundo pilar, é saúde física. Se não cuidar das emoções, dá erro. Um vai sobrecarregar o outro e a pessoa entra na cadeira de vitimização ou de orgulho ali e não sai. Então, quem pode ajudar a pessoa se ela não se ajudar? E o método, se tornando uma profissional na área, ela vai se libertar de crenças. E ela vai também para a cadeira de paciente, porque eu também fui para a cadeira de paciente. Me tornei uma excelente profissional por conta disso. Estudo e também fazer terapia. Incrível, incrível. Com certeza. Álvaro, comenta alguma coisa. Álvaro fica assim, feliz da vida. Valeu a pena, Mário. Valeu a pena. Tanto conhecimento aí, formando aí profissionais como a Elisângela. É um recado, Álvaro? A gente fica muito feliz, eu converso, ele mexe, a gente troca uma ideia, às vezes as agendas não batem, mas de vez em quando ela me manda mensagem, eu também. E uma coisa que a Elisângela, ela surpreende a gente muito nas respostas dos pacientes, inclusive. De vez em quando ela manda uma mensagem falando de um paciente, de outro. E nós recebemos feedback dos pacientes de praticamente todos os atendimentos que a equipe toda já trabalhou, né? Porque nós temos o Instagram, nós temos o Telegram, o meu WhatsApp, ele é também, o meu número está lá no site do Método Tem, no alvorobiano.com.br, tem lá aquele WhatsApp, é o meu mesmo, pessoal. Então, as pessoas entram em contato com a gente. E a Elisângela é uma profissional que eu nunca, nem eu nem a Mari, a gente nunca recebeu uma mensagem de um paciente que não fosse dizendo para nós aquilo que a gente viu aqui no chat, essa Mari falando. Falou assim, olha, Elisa, obrigado por ter indicado a Elisângela, ela salvou a minha vida. E a gente sabe que nós não salvamos ninguém, quem se salva é a pessoa, a gente mostra o caminho para ela, né? 90% do resultado depende do paciente, não depende da gente, né? Então, é a pessoa que se permite passar pelo processo. E a gente faz o nosso melhor. Dentro dos 10%, a gente dá o nosso melhor, o nosso máximo para o resultado acontecer. Mas essa gratidão que o paciente ele traz, ele demonstra, é muito importante. E às vezes as pessoas falam para mim e para a Mari, mas não falam para ela. E aí, de vez em quando, eu mando para assim, ó, olha o que tua paciente me mandou aqui, ó.
né? E aí eu encaminho para ela e a gente troca muita ideia. Então eu fico muito feliz. Nós nos sentimos muito privilegiados, né, de poder ter, claro que com a ajuda de Jeová, senão nada teria acontecido, né? Mas de ter conseguido encontrar essa estrutura metodológica que catalisou todo esse conhecimento e transformar isso numa metodologia terapêutica que tem causado um resultado tão poderoso na vida de tantas pessoas. Então a gente fica muito feliz mesmo. E eu só quero que a Elisângela continue tendo cada vez mais sucesso e que os novos da turma 3, turma 4, que estão ainda em formação, do TEM 2.0, que estão entrando agora na formação, possam se inspirar em profissionais como a Elisângela para poder se tornarem também profissionais de nome, de ponta, que geram resultado de verdade, porque é isso que a gente precisa. E parabéns, Elisângela, que Jeová continue te abençoando cada vez mais. É um orgulho ter você com a gente aí no time TEM. Parabéns. Obrigada. Maravilha. Muito bom, Elisângela. Quero muito lhe agradecer, Elisângela, pela participação aqui, pelo seu relato, né? Você esteve do lado como paciente, como aluna, hoje está tendo a oportunidade de ajudar pessoas. É uma coisa que eu sempre fico encantado, né? Sempre que eu faço live com o Álvaro e a Mari ou com algum outro profissional da área da saúde mental, eu acho legal isso porque vocês tiveram a oportunidade de estar do outro lado, né? Vocês estiveram do outro lado, superaram as dores, tiveram força, foram atrás de conhecimento, né? Se dedicaram, investiram, para que hoje vocês estejam colhendo resultados, ajudando outros a ter uma qualidade de vida melhor, né? A gente sabe que 100% é só no novo mundo, mas enquanto não chega, até lá, a gente pode ter uma qualidade de vida melhor. Então, parabéns por você ter dado esse primeiro passo e hoje está colhendo seus resultados, viu? Que já vai continuar lhe abençoando. Obrigada, obrigada. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso que o Álvaro falou. Tudo é construído com muita humildade, tá, Wendel? Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente de manhã e eu falei, olha, você vai ser uma excelente terapeuta, melhor do que eu. Sempre a gente se colocar abaixo. Por quê? Porque aqueles que querem, eles vão alcançar o objetivo. Não existe um melhor que o outro. Existe diferença de como a gente leva a terapia, né? Porque são pessoas diferentes que a gente atende. Porém, somos todos iguais. Então, a humildade tem que vir em primeiro lugar. Sem sombra de dúvida. Ó, fechou com chave de ouro e o tapo do dia de amanhã é esse. Tá vendo? Obrigadão, Elisângela. Muito Obrigada. bom, viu? E Obrigada, Amado. parabéns por conciliar seu trabalho para Jeová, como pioneira, como conciliar também como psicoterapeuta. E é isso aí. A gente vai conciliando tudo e já vai dando força. Parabéns. Deixa eu fazer uma pergunta para Elisângela, que eu acho que muitas pessoas aqui vão querer saber a resposta dessa pergunta. Elisângela, financeiramente valeu a pena? Está valendo a pena? Ai, desculpa, Álvaro, dei risadinha. Tá valendo a pena. Álvaro, eu até. Deixa eu. Ai, eu vou ter que falar. Tem que falar. Pode ficar à vontade. Eu estava atendendo um paciente agora há pouco, uma paciente, e ela me trouxe as questões de limitância. E Álvaro, lá atrás, quando eu fiz o processo terapêutico, desligamento emocional afetivo com o ex-marido, fiz vários com ele, tá? Não foi só um, não. E aí teve um que me inflamou, eu não sei, lembro se eu passei para você ou para Mari, que me inflamou meu tendão esquerdo, referência masculina, né? E eu não tava, Wendel, tava engatinhando, eu falei, eu sei que vira um negócio, eu sei que dá certo, o que tá aprendendo aqui? Resultado, quando eu fiz esse processo com ele, que eu desliguei totalmente, foi o tendão esquerdo, porque eu não andava do jeito que eu queria. Eu não andava com minhas próprias pernas. O negócio virou de um jeito. Que, Wendel, eu tenho pacientes em fila de espera. Eu atendo todo dia 3, 4 pacientes. Dentro e fora do Brasil. Só que eu precisava quebrar esse padrão, dessa crença limitante. De quebrar essa ideia de que eu dependia de alguém. Hoje eu sei que eu dependo de sim, do meu Criador, de Jeová. Certo? Mas com muita humildade eu tenho que continuar aprendendo a me tornar independente financeira. Então, valeu a pena sim, viu, Álvaro? Valeu a pena eu ter minha independência. Eu comprei minha bike, eu pedalo para longe. Hoje eu vou para corrida, viu, gente? Atividade física. Eu vou para corrida, viajo, passeio com o meu financeiro. Mas graças a Jeová, o método tem, Álvaro e Mário. Que coisa linda, tá vendo? Incrível, incrível. Parabéns. Os 3 pilares, como você mencionou:
Concilia o espiritual, concilia o, né? Tudo direitinho, você tem conciliado, dado conta de tudo. É isso. Parabéns. Obrigada. Parabéns, viu? Que já vai continuar lhe abençoando. E mais na frente, quero convidar você para você participar aqui comigo numa live como essa. Perfeito, só chamar. Viu? Wendel, só chamar. Pode deixar. Um Obrigada. abraço, Elisângela. Uma boa tarde para você. Obrigada pra você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que legal. Muito bom, Álvaro. Valeu muito a pena, viu? O método tem. E sabe uma coisa que eu lembrei esses dias? Que o método tem, né? Como você mencionou, está completando 10 anos, né? Tem inglês 10 anos. 10 Eu fico anos. associando. Eu tenho, método tem 10, né? 10 anos aí de história e ajuda tanta gente. Durante a conversa aqui com a Elisângela, Álvaro, algumas pessoas perguntaram, né? Wendel, que danado é método tem? Eu vi aqui em algumas das conversas. Aí eu queria que você. A gente tem algumas perguntas ainda. A gente tem tempo ainda para fazer algumas perguntas, mas eu queria que você apresentasse assim, o tem para alguns que não estiveram conosco em outras lives. Vamos lá. Método tem exatamente isso que está atrás de mim aqui, ó, terapia emocional neurolinguística. É uma metodologia de trabalho terapêutico desenvolvido por mim e pela minha esposa Mariane, que já tem quase 10 anos, né? Em breve faremos 10 anos, e que até então era só para um grupo muito nichado, muito específico de pessoas. Né? Nós não aceitávamos o público aberto. Hoje não, hoje o método tem ele é aberto ao público, qualquer pessoa pode fazer parte, é uma formação de psicoterapia, né, de terapeuta emocional, onde você passa durante 2 anos estudando, primeiro sendo você o seu próprio paciente, você cuidando da sua própria saúde emocional, se curando emocionalmente, aprendendo técnicas, ferramentas, tendo conhecimento para poder realmente trabalhar profissionalmente, aí sim com outras pessoas. Né? É uma formação que tem essa durabilidade, Wendel, porque nós procuramos ser muito responsáveis ao cuidar da mente humana. Você viu o que a Elisângela falou, e eu repito, cuidar da mente humana é algo que não pode ter erro, é algo muito sério, porque você não sabe o tipo de pessoa que está do outro lado para ser ajudada, precisando de ajuda. Então exige conhecimento. E o método tem hoje, dentro das 40 cadeiras que nós temos, quem tiver curiosidade pode entrar depois no alvarobiano.com.br e vai ter lá tudo sobre a formação. Dentro das 40 cadeiras, nós hoje trazemos para o método TEM 2.0 tudo aquilo que a pessoa precisa saber, efetivamente, com a mais nova tecnologia e conhecimento de diversas áreas, psicossomática, nutrição, a própria psicoterapia em si, tudo aquilo que é necessário para a pessoa realmente se formar um profissional integrativo de ponta. Então, não é só um terapeuta emocional, é uma pessoa que vai pegar na mão desse paciente e vai entender esse paciente, desde do emocional, passando pelo fisiológico, pelo psicossomático, pelo comportamental, e o paciente entra numa ponta e sai na outra ponta realmente cuidado de verdade, de forma plena, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Porque nós entendemos que a saúde emocional ela precisa ser completa em todos os aspectos. Né? Você tem que trabalhar a nutrição, você tem que trabalhar o comportamental e você tem que trabalhar o emocional também. As três coisas elas precisam se conversar, elas precisam se falar. É uma metodologia humanizada, né? É uma formação humanizada, ou seja, por mais que tenha lá aulas gravadas, por mais que tenha o grupo do Telegram para os alunos se interagirem, tem também o contato direto conosco, então o aluno ele pode mandar mensagem direto no nosso particular lá no Telegram, a gente responde. Tem também a inteligência artificial disponível ali, né? 24 horas por dia para o aluno também poder fazer as suas perguntas e ter suas respostas, enfim. A gente está fazendo, nós fizemos um ecossistema de treinamento emocional. Agora, a segunda etapa que está vindo aí é disponibilizar uma biblioteca de estudo científico para que esses alunos eles possam ter estudos dos últimos 5 anos daquilo que estão aprendendo, para poder ter base científica sólida, para quando forem questionados poder chegar e dizer assim, ó, está aqui, né? Enfim. E o mais importante, que é uma questão que muitas vezes pega, e eu quero deixar isso gravado em live, é a questão do investimento financeiro. Você tem hoje, Wendel, várias formações, se é que eu posso chamar de formação, né? Enfim, que diz formar terapeutas emocionais. Tem um monte por aí. Né? E coisas extremamente baratas.
Nosso foco dentro do método TEM não é preço, é valor, é qualidade. Uma pessoa que hoje investe numa formação de 2 anos dentro do método TEM, no final, com 10 pacientes, isso é uma coisa que eu sempre falo, com 10 pacotes terapêuticos, com 10 pacientes, paga os 2 anos de formação que ela investiu. E sai realmente dentro de um ecossistema que vai ajudar aquela pessoa a se tornar um profissional competente de verdade. Vai ter fila de espera, como é o caso da Elisângela. Elisângela não é a única, tá? Tem vários, eu tenho uma lista de mais de 100 terapeutas do método TEM aqui que eu poderia te indicar, para a gente trazer para 100 próximas lives, Uhum. entendeu? Entendi. E todos eles vão dizer, eu tenho fila de espera, eu tenho fila de espera, eu tenho fila de espera. Mas por que tem fila de espera? Porque tem competência, porque gera resultado. Porque se não gerasse resultado, não teria fila de espera. Entendeu? Simples assim. É a matemática que fecha. Se você dá o teu melhor, se você tem competência técnica, porque aprendeu uma técnica que realmente te ajuda a gerar resultado, você vai gerar resultado e automaticamente o boca a boca é o que faz o terapeuta, Wendel. Isso é muito importante. É o boca a boca que faz o terapeuta. Não é publicidade online, não é pagar por publicidade. Porque a pessoa Uhum. vem, se ela não tiver resultado, uma pessoa que saiu sem resultado vai falar mal de você para outras 20, 30. Uma que saiu com resultado vai falar bem de você para duas, três. Então, se essa galera está tendo fila de espera, é porque gera um resultado de verdade. E isso, inevitavelmente, sem falsa modéstia, tem a ver com a formação. Tem a ver com a forma como nós estruturamos o método TEM. Então, é isso. O método TEM é isso. Interessante. Ô Álvaro, aí no caso, me lembro que você comentou também, até um adendo aqui para o que você já salientou do TEM. No caso, a pessoa é uma formação de 2 anos, porém os alunos têm acesso a 3 anos, é isso? Tem Exatamente. certificado, tudo direitinho. Isso, tudo direitinho, né? Tem certificado interno, tem a credencial que nós damos, né? Que valida o aluno como credenciado para atuar como psicoterapeuta do método TEM. Tem a possibilidade também do aluno solicitar, por meio da FEX, a faculdade que nos credencia junto ao MEC, solicitar o certificado dele com o reconhecimento do MEC por meio dessa faculdade, enfim. Estamos agora vendo a possibilidade, já estamos em processo de credenciamento internacional. Então, nos próximos meses, o TEM ele vai ter, por meio de uma universidade da Califórnia, ou melhor, da Flórida, um reconhecimento internacional, uma certificação internacional. Estamos traduzindo o TEM agora para inglês e espanhol, para poder também atingir mercado estrangeiro. Hoje nós temos o nosso pool de alunos, pessoas de 8 países formadas, tem uma especialista em linguagem de sinais, né? Então, enfim, a gente está agora trabalhando muito para estruturar, para encorpar ainda mais a estrutura do TEM, para que a gente possa levar o método TEM não só dentro do Brasil como um todo, mas também para fora do Brasil. Tem agro, tem tech, tem tudo. Rapaz, tá Também. demais. Gostei dessa. Muito bom. Tá demais, Álvaro. Vocês merecem. Sem dúvida, tudo que vocês planejaram, né, hoje. E assim, não parou, né? O segredo é esse, né, Álvaro? Em todos os projetos da vida da gente, né? Vocês estudaram, se profissionalizaram, passaram a atender, né? Deixou o atendimento de lado e agora, de um tempo, né? Como tem, passaram a ser professores, ajuda as turmas, ou seja, não se acomodaram, né? Vocês continuaram investindo em conhecimento, em qualidade, e é isso que tem feito, né? O método tem chegar aí aos 10 anos. A gente sabe que com tantos profissionais como a Elisângela e tantos outros formados, então, sem dúvida, é um resultado, né? Do fruto de vocês dois, né? Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Detalhe importante, só para que provavelmente vão perguntar. Não precisa ter curso superior para se formar psicoterapeuta TEM. Isso é muito importante também frisar, né? Então, esse é um outro grande ponto. A pessoa sabendo ler bem, escrever bem, tendo empatia pelos outros, querendo ajudar as pessoas, tudo o que ela precisa para se tornar uma profissional de ponta, de qualidade, vai ter dentro da formação. Isso aí. Maravilha. Ô Álvaro, como o assunto em si teria ainda as 3 perguntas, mas bora focar no tem. Eu queria que você compartilhasse assim para quem está aqui acompanhando a live, que está se identificando, tem o costume realmente ali de às vezes escutar muito, é problema no casamento de um, é problema de outro, é gente que traumatizada e que fica desabafando. E como é que a pessoa ainda não enxergou isso como uma profissão, talvez, de te dar um conselho com a base científica?
usar o tempo da melhor forma, como a Elisângela está fazendo ali, conciliando com o que é importante na vida dela e com o trabalho. Que conselho, Álvaro, você dá para essa pessoa que pode enxergar, um exemplo, a psicoterapia como uma profissão? Primeira coisa é assim, ó, é uma autoanálise, né? Se você é uma pessoa, se você está assistindo essa live, é uma pessoa que atrai outras pessoas e essas outras pessoas vêm junto a você pedindo conselho, orientação, desabafando, já é sinal que você tem uma capacidade de empatia natural. Isso é muito importante para o terapeuta, né? Você conseguir atrair as pessoas, você conseguir demonstrar que é alguém de confiança, que tem um bom ouvido atento e que é alguém que não julga. Porque geralmente, Wendel, pessoas que atraem outros que querem desabafar é porque são pessoas que não julgam o outro. Isso para nós, dentro da psicoterapia, é fundamental. É fundamental. Então, se você é alguém que vira e mexe, é procurado como ouvido atento, como alguém que outros utilizam para desabafar, para buscar aconselhamento, né? E você tem responsabilidade de dar bons conselhos, principalmente embasados na Bíblia, né? Sem nenhum outro tipo de coisa atravessada, vamos dizer assim. Começa a pensar o seguinte: você tem todo o perfil para dentro de pouco tempo, porque são 2 anos a formação completa, mas com 1 ano e meio ainda a pessoa já começa a atender, né? Já começa a atender pro bono, que é para pegar prática terapêutica, né? Em 1 ano e meio você já vai poder estar fazendo isso que você já faz hoje, porém de maneira profissional, podendo se blindar primeiro, né? Ter o seu arquétipo terapêutico construído para não se deixar ser afetado pelo problema dos outros, que isso é uma coisa que muitas vezes afeta as pessoas que atraem outros, que querem desabafar. A pessoa acaba pegando todo aquele peso emocional para si, não sabe o que fazer com ele. Então, uma formação como tem ajuda essa pessoa a ter uma casca ali terapêutica, né? Uma casca profissional formada para impedir que isso afete ela emocionalmente. E lembre-se de uma coisa, e pense no seguinte: quando você chegar no final da formação, você vai estar qualificada para poder fazer disso o seu trabalho. E hoje nós vivemos num mundo, Wendel, extremamente adoecido em sentido emocional, que precisa de profissionais de verdade, de profissionais bem qualificados, de profissionais que respeitam, que são éticos, que respeitam princípios e valores dos outros, né? Que não fazem inferência, que não ficam com julgamento, que não ficam dizendo o que a outra pessoa tem sem sequer saber realmente daquilo que está falando. Então, se você é alguém que está assistindo essa live e já tem esse perfil de gostar de falar com outras pessoas, de gostar de conversar sobre saúde emocional, é alguém que é muito procurado, muito buscado, se dê uma chance de se tornar um profissional e de conquistar uma renda digna, de ter uma profissão realmente no final, porque a gente precisa de pessoas qualificadas, de pessoas boas para ajudar esse mundão velho aí que está cada vez mais desafiador. Muito bom, meu amigo. Muito obrigado, Álvaro, por mais uma live aqui. Quero fazer um pedido para quem está aqui ao vivo com a gente. Clica aqui em cima, já passa a seguir lá o Álvaro. Clica no link da bio, que eu vou compartilhar daqui a pouco nos stories, para você já garantir a sua vaga no Método Tem. Tá bom? Deixa eu só tirar aqui um print. Tá faltando um minutinho. O Instagram tá dizendo assim, eu vou derrubar essa live em instantes. Vamos tirar aqui uma foto, Álvaro? Vamos. 1, 2, 3. X. Pronto. Quem tá aí na live também, printa aí a tela de vocês e compartilha aí nos stories para mais pessoas terem acesso a tanto conteúdo como a participação da Elisângela, conhecimento aqui que o Álvaro compartilhou com a gente. E é isso. Muito obrigado, viu, Álvaro? Valeu, um abraço. Sucesso Um abraço a e todos. Um excelente dia. Tchau, tchau. Mais. Obrigado.